fundo de olho. No No fundo fundo de de olho. olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast No Fundo de Olho. O objetivo aqui é trazermos informações e orientações aos profissionais de saúde sobre a retinopatia diabética, uma complicação do diabetes mellitus. Chegamos ao terceiro episódio da série. Se você chegou até aqui sem ouvir os anteriores, para tudo, volta e ouve desde o começo. É muito importante que você ouça em sequência para entender o contexto e todas as informações necessárias antes de falarmos sobre a retinopatia diabética em si. Bem, nesse episódio falaremos sobre o papel da equipe de saúde, especialmente o enfermeiro e a enfermeira, na promoção dos autocuidados. Eu sou Ricardo Gomes, seu apresentador ao longo desse podcast. Começaremos esse episódio com uma pergunta. De quem é a responsabilidade de cuidar dos pacientes diabéticos? É bem provável que você tenha pensado na resposta óbvia, a equipe de saúde. E você tem razão. Quer dizer, mais ou menos, já que essa é uma meia-verdade. Calma que nós vamos explicar. O próprio paciente é tão responsável pelo seu tratamento quanto os profissionais. Também é importante que pelo menos uma pessoa de confiança esteja participando de todo o processo para incentivar a aceitação da terapia e garantir as mudanças de comportamento. Todos nós precisamos de uma rede de apoio, como por exemplo nossos familiares. Mas voltemos à responsabilidade da equipe de saúde. E aqui estamos falando principalmente da equipe de enfermagem. No episódio anterior, conversamos sobre todos os cuidados com a insulina e o que você precisa saber para orientar os pacientes. Isso mesmo, orientar. Os enfermeiros são responsáveis por desenvolver métodos e estratégias para orientar e educar os pacientes sobre a prevenção e complicações da diabetes. Fica fácil entendermos isso se pensarmos que a maior parte do tratamento, como a verificação da glicemia, a aplicação das insulinas e a administração dos hipoglicemiantes orais é feita pelo próprio paciente. A princípio pode parecer uma tarefa simples, mas essas ações precisam estimular o paciente a participar ativamente do seu próprio processo. Mas onde orientá-los? Como orientá-los? Consultas e exames de rotina são bons momentos para boas conversas. Mas com os avanços tecnológicos existem muitos recursos que podem ser utilizados e adequados às necessidades individuais, como o uso da internet e de ferramentas como e-mails e aplicativos. Cada paciente tem suas demandas próprias. Alguns podem preferir ler ou assistir conteúdos, enquanto outros ouvir áudios, até mesmo podcasts. Esse pode ser o caso dos pacientes com retinopatia diabética. O próximo passo será inteiramente dedicado a essa complicação, mas por hora é importante que você saiba que a retinopatia diabética é uma complicação que afeta os microvasos da retina. A grosso modo, a retina é responsável pela formação e envio das imagens para o cérebro. A retinopatia acaba por prejudicar a visão dos pacientes atingidos. Como essa perda é gradual, você pode encontrar pacientes com graus de perda de visão diferentes. Como o foco desse episódio é o autocuidado e a atuação da equipe de saúde, pensando na baixa visão, é indispensável perceber quais são as dificuldades de adaptação. Sejam tarefas do dia a dia deixadas de lado, sejam informações que não foram bem entendidas. Por exemplo, o monitoramento da glicemia pode ser uma tarefa muito complicada para esses pacientes. Uma alternativa são os glicosímetros com voz, ou ainda aplicativos de celulares que falam o valor da glicemia. Mesmo assim, os pacientes ainda precisam reconhecer a posição e o lugar onde as tiras são inseridas no aparelho e o local da punção capilar. Então, cabe ao enfermeiro orientar e garantir a aprendizagem dos procedimentos.
Lembra que é importante ter uma pessoa de confiança junto ao paciente? Então, essa pessoa também deve acompanhar as orientações, por isso é necessário que os profissionais se mantenham atualizados para orientá-los. Em 2020, a American Association of Diabetes Educators, ou a Associação Americana para Educadores de Diabetes, numa tradução livre, definiu os 7 comportamentos para o autocuidado. A Sociedade Brasileira de Diabetes reafirmou os pontos levantados e o Ministério da Saúde indica a educação voltada para o autocuidado como estratégia para a geração de consciência sobre a doença e o incentivo a ações terapêuticas. Os autocuidados são um conjunto de ações que se relacionam para a promoção do bem-estar dos diabéticos. Em resumo, eles abarcam a aceitação do diagnóstico, fazer o acompanhamento do quadro, tomar as medicações, se alimentar bem e praticar exercícios. Mas vamos destrinchar um pouco melhor cada ponto e a atuação da equipe de enfermagem nesse processo. Lembrando que, independente dos autocuidados, é essencial que, caso o paciente seja fumante, pare imediatamente. Cigarros diminuem o fluxo sanguíneo e a oxigenação celular, potencializando as complicações. Bom, o primeiro passo é a aceitação do diagnóstico. Hoje, apesar de algumas restrições, pacientes diabéticos levam uma vida como qualquer outra pessoa. Mas se entender e aceitar como uma pessoa diabética é um processo diferente para cada um e pode ser muito difícil. Aceitar a condição é o primeiro passo para a construção de uma relação positiva com a doença. A equipe de saúde e as pessoas próximas são fundamentais nessa construção. Uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada em quantidades apropriadas é o segundo autocuidado. A alimentação adequada à realidade social de cada um promove saúde e bem-estar. Mas os diabéticos tipo 2 precisam de uma atençãozinha especial em cada refeição. O terceiro autocuidado é mover-se. Isso mesmo, atividades físicas diárias promovem a saúde cardiovascular. Mas olha, não estamos falando da vida de academia, que aparentemente, se nos deixarmos levar pelas redes sociais, todo adulto do século XXI leva. Mover-se pode ser uma boa caminhada, um percurso de bicicleta ou ainda mudanças de hábitos, como a troca de elevadores e escadas rolantes por escadas comuns. Uma boa meta pode ser meia hora de atividade moderada 3 vezes por semana, sempre com o acompanhamento dos profissionais de saúde, adequando aos limites de cada indivíduo. Bem, a prática de exercícios é amiga íntima da alimentação saudável no controle da doença, mas os medicamentos também são parte importante desse processo. Os medicamentos são o quarto autocuidado. Todos eles são prescritos com dosagem, frequência e duração que precisam ser seguidos com comprometimento. O enfermeiro precisa fazer o acompanhamento do plano terapêutico, informar aos pacientes as ações e possíveis efeitos adversos dos fármacos, além de ensinar como proceder nos casos de alterações glicêmicas. O quinto e o sexto autocuidados são o monitoramento e a redução de riscos, respectivamente. Ações que visem reduzir ou prevenir complicações como hipo e hiperglicemia, cetoacidose ou complicações cardiovasculares precisam ser monitoradas. Por isso é muito importante a frequência nas consultas médicas, mas também o monitoramento da glicemia em casa. Em poucos segundos, através da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, o glicosímetro identifica o valor da glicemia. Esses resultados devem ser registrados e reunidos em um lugar, como um caderno, e levados para as consultas. A longo prazo, um exame que verifica os níveis de hemoglobina glicada no sangue costuma ser realizado. A ligação da hemoglobina com a glicose é irreversível e costuma ficar na corrente sanguínea de 90 a 120 dias. Ou seja, os valores de hemoglobina glicada refletem a nível médio de glicemia na corrente sanguínea nos últimos 3 meses.
Ainda existem alguns aspectos mais práticos que a equipe de enfermagem deve orientar os pacientes, como na escolha, calibração, limpeza e ajustes do glicosímetro, entre outros. Por fim, mas não menos importante, o último, sétimo autocuidado é o foco na resolução de problemas, que nada mais é do que o aumento na confiança e na capacidade de lidar com situações desafiadoras através de estratégias que removam as barreiras identificadas nos demais autocuidados. No próximo episódio, iremos finalmente falar sobre a retinopatia diabética. Falaremos sobre sua evolução e tratamento, contextualizando epidemiologicamente suas complicações visuais, além da abordagem das estratégias acessíveis e adaptadas à disfunção visual, fazendo referência aos recursos especializados existentes na comunidade. Até lá! Esse podcast é uma produção da Apomorfia Podcasts e foi idealizado pela Isana Alves, enfermeira e mestranda em Diversidade e Inclusão, e pelas suas orientadoras professora doutora Suzete Araújo Oliveira Gomes e professora doutora Kátia Lacerda Sodré, ambas da Universidade Federal Fluminense. As informações contidas nesse episódio foram retiradas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Além dessa, outras fontes foram utilizadas e podem ser encontradas na descrição deste episódio.